Queridos irmãos, nós aproximamo-nos, ou muitos de nós se calhar já estão num período chamado de férias, onde nós temos a oportunidade de olharmos mais em concreto para a criação de Deus. Nós, ao longo do nosso dia-a-dia, muitas vezes temos as nossas tarefas, que muitas vezes nós não conseguimos nos aperceber de algumas coisas, e hoje eu gostava realmente de falar que a própria criação revela o Criador. Porque às vezes olhamos para a criação, ou às vezes despercebidos, mas esquecemos-nos daquele que realmente tudo fez, de tudo criou, o Criador. E ao longo deste tempo onde nós se calhar vamos tirar uns dias, nos vamos ausentar, vamos ter algum descanso, seja na praia, seja na montanha, eu gostaria de deixar-vos realmente esta mensagem de que possamos olhar para o Criador da criação. Nós passamos agora ainda recentemente, onde olhamos para um terremoto na Venezuela. A Bíblia nos responde e nos informa, nos alerta para muitas das coisas, e todas estas coisas apontam sempre para o Criador. Quase como um alerta que a própria criação, não como nós cantamos em muitos destes cânticos, ela realmente transmite o Criador. E tudo aponta por Ele, portanto é impossível nós não crermos nele. É impossível. E houve uma notícia onde os cientistas descobriram que a Terra tem batimentos cardíacos. Ou seja, que a Terra bate em cada 26 segundos. Isto foram o que eles descobriram. E nós, realmente, uma das grandes evidências de Deus não é o facto da Terra pulsar, não é esta situação, mas se pudermos olhar e para a sua palavra, nós vemos que apesar de os cientistas começarem a descobrir, não é nada de novo que a palavra de Deus já não revele. Portanto, se nós olharmos para este texto que nós acabamos de ler, que os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia. Uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala e onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até ao fim do mundo. Vemos aqui claramente Deus a falar-nos por meio da criação. Se calhar nós estamos ocupados com outras coisas e que não reparamos estas coisas, mas toda a criação nos comunica para nós. Se nós olharmos também aqui em Romanos, onde diz: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Não há desculpa, porque todos nós vemos as coisas à nossa frente. Basta abrir os nossos olhos, basta ouvirmos, basta sentirmos esta criação. Basta realmente nós exercermos algum raciocínio lógico para podermos claramente vermos que para que tudo isto exista de uma forma tão ordenada, tão perfeita, teve que existir um Criador. Por isso, na mesma epístola, o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, mais à frente no capítulo 8, porque a ardente expectação da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criação seja libertada pela servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora.
nós vemos claramente aqui esta descrição da criação da terra. Como quê? Como alguém que espera. Ora, um ser inanimado não está à espera. Nós vemos aqui que sofre. Nós vemos aqui que geme. Nós vemos aqui que sente dores de parto. Tudo por causa realmente do pecado. Nós podemos ver vários textos onde nós vemos a terra chora, lamenta-se, entristece. A criação geme, conforme nós já lemos. A terra lamenta-se, o deserto alegra-se, os rios batem palmas, as árvores aplaudem, os montes cantam, as pedras clamam. Vemos claramente esta passagem quando chegaram ao pé do Senhor Jesus, quase que lhe a dizer para que eles se calassem, porque ele, ao entrar em Jerusalém, as pessoas diziam Hosana, diziam que realmente ele era o Messias e isso ia trazer problemas. E o que é que Jesus disse? Mesmo que eles se calassem, as pedras clamarão. Por isso, quando nós vemos que a ciência anuncia uma nova descoberta e se calhar muitas pessoas ficam admiradas, nós olhamos realmente para a palavra de Deus, mas aquilo que eu queria chamar a atenção não é para esta pergunta, será que a terra é um ser vivo? Mas a pergunta mais importante é quem lhe deu a vida. A Bíblia nunca nos convida a adorar a criação, mas ao Criador. A Bíblia convida-nos a olhar para a criação para descobrirmos o Criador. Sempre que vemos um quadro magnífico, nós olhamos para o quadro e vemos sempre ali a assinatura do pintor. Como é que realmente foi capaz de reproduzir aquela obra? Da mesma maneira, nós ao olharmos para toda a criação, nós vemos a assinatura de Deus. É maravilhoso, queridos irmãos. Por isso, nós sabemos que tudo é obra das mãos de Deus. Alberto Einstein, ele dizia, há duas maneiras de viver, como se nada fosse um milagre ou como se tudo fosse um milagre. E queridos irmãos, olhemos ao nosso redor e vemos realmente o milagre de Deus. Deus revela-se na sua criação. A criação não é Deus, mas revela a Deus. Nós não adoramos o sol, mas adoramos quem o acendeu. E hoje nós vamos perceber que toda a criação aponta para Cristo. Toda a criação aponta para Cristo. Porque Deus nunca quis apenas impressionar-nos com o universo, quis conduzir-nos para a cruz. E hoje vamos analisar exatamente isto, onde a criação aponta sempre para Deus. Quando nós olhamos para que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, a palavra manifesta significa tornar visível. Portanto, é declarar, é revelar. David não diz aqui que os céus são Deus. David diz que os céus falam de Deus. É como a sua assinatura. Quando olharmos para essa pintura famosa, ninguém elogia a tinta, elogia o pintor. E é isto que nós somos convidados. Da mesma forma, quando nós contemplamos a criação, ela está constantemente a dizer: não olhes apenas para mim, olha para quem me fez. Hoje, nós temos telescópios capazes de observar milhões de galáxias. Tudo isto não pode existir sem Deus. E quanto mais o homem descobre, maior se torna a grandeza da criação.
A criação nunca pretende ocupar o lugar do Criador, ela aponta para Ele. Imaginem que nós encontrássemos no deserto um relógio. Nós não íamos dizer, olha, isto foram os ventos, isto foi realmente a areia e que foi transformado num relógio. Não. Nós ao olharmos para o relógio, nós vemos alguém o criou. Uma máquina tão perfeita. Foi a criação de um relojoeiro. Da mesma maneira, quando nós contemplamos a criação, nós vemos o Criador e conhecemos mais a Deus. Por isso, o desafio durante este tempo em que possam estar, seja na praia, seja no campo, olhem para o Criador e vejam a magnificação da criação que Ele fez. Por isso, temos que concluir: alguém o fez. Por isso, desta forma, tudo o que nós olhamos, possamos admirar a sua obra e a isso venhamos a conhecer o seu autor. A criação é o palco. Deus é o protagonista. Se olharmos para um exemplo bíblico, nós vemos Jó, uma pessoa em que realmente era fiel ao Senhor e desta forma realmente teve muitas evidências no qual foi-lhe retirado muitas coisas e ele permaneceu ali firme. Mas chegou um momento que começou a questionar a Deus sobre algumas das coisas e muitas vezes a dúvida pode chegar também ao nosso coração. Será que realmente Deus existe? E era isto que eu gostava realmente de reforçar numa mensagem apologética, no sentido de fortalecer a nossa fé, neste sentido. E Jó aqui realmente perante estas perguntas teve aqui uma resposta que Deus lhe diz isto. Quando Jó começa a questionar, ele leva-o para olhar para a criação e ele diz, Deus para Jó, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Nós, quando podemos questionar algumas das coisas, podemos nós responder a esta pergunta: onde é que nós estávamos quando Deus criou tudo isto? Faz-me saber se tens inteligência. Como é que realmente tudo isto é possível? Será que tu consegues recriar tudo isto? Por isso, quando contemplamos verdadeiramente a criação, ela conduz-nos à adoração. Porque é impossível. É impossível. Mas existe ainda algo mais extraordinário. Não é apenas o universo, mas o homem. Nós podemos olhar para fora, mas eu convidava-vos também a olhar para vocês próprios. A olharmos para esta criação. Porque entre todas as criaturas, apenas o homem recebeu algo que nenhuma outra criatura recebeu: o próprio sopro de Deus. E como nós cantamos, nós viemos do pó, mas recebemos este sopro de Deus. E vemos aqui em Gênesis, no capítulo 2, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Este é um dos versículos mais belos da Bíblia, onde nós vemos aqui duas verdades extraordinárias. A primeira é que, queridos irmãos, nós não somos nada, nós somos pó. Mas recebemos uma coisa extraordinária, que foi este sopro de Deus que nos dá a vida e passamos a ser alma vivente. Esta capacidade de nós podermos estar aqui a raciocinar, a ouvir, a pensar. Vejam todas estas capacidades que nós temos, é extraordinário. Portanto, sem o pó não existia o corpo. Sem o sopro não existia vida. A própria palavra terra, em hebraico, significa Adama.
em que se vem da palavra Adão. É como se Deus dissesse: tu nunca deves te esquecer de onde viestes. Às vezes sobe-nos um espírito egoísta e altruísta em que realmente nós somos com umas capacidades extraordinárias. Somos porque Deus nos deu e dependemos realmente dele. Nunca devemos esquecer. Mas é curioso também que os principais elementos do corpo humano são exatamente os elementos abundantes na terra. Exatamente. Mas logo a seguir Deus faz algo que não fez com nenhuma outra criatura. Ele sopra vida. Este sopro representa muito mais que o oxigênio, representa a vida concedida por Deus, e é isto que nos distingue de todos os outros seres vivos. Todos viemos do pó. Isto destrói todo o orgulho humano, que às vezes realmente impede-nos de podermos ver a Deus. Mas há uma curiosidade muito grande quando nós vemos que realmente viemos do pó da terra. Não sei se já viram, e se forem às praias, vão ver areia e vão ver a terra de diferentes cores. Magnífico. Façam uma comparação com o ser humano e a cor da nossa pele. Vocês vão reparar que é exatamente as mesmas cores da própria terra. Nós vamos ver uma areia branca, e muitos são os seres humanos que são branquíssimos como a areia branca. Nós vemos uma areia escura, vemos areias castanhas, vemos areias amarelas, vemos de várias cores, exatamente a cor da própria pele. Todos temos a mesma origem. Todos descendermos do pó. Todos somos descendentes de Adão, da terra, que é o significado do nome Adão. Todos somos criados à imagem de Deus. Por isso realmente nós encontramos também aqui realmente em Atos, não está aqui a passagem, e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra. Portanto, queridos irmãos, não existe raças superiores ou inferiores. Todos nós somos considerados a raça humana. Por isso, existe apenas uma só raça e todos precisamos do mesmo Salvador. Quando olhamos para o exemplo do apóstolo Pedro, Pedro teve dificuldade em aceitar que Deus também amava os gentios. Pensava que realmente os israelitas eram uma raça, apesar de ser um povo escolhido, eleito, mas para ser exemplo para todos os povos. Mas eles achavam-se exclusivos, superiores. Por isso, Deus realmente lhe mostrou que nós não devemos fazer a exceção de pessoas. Ele diz em Atos: reconheço por verdade que Deus não faz exceção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Na cruz, queridos irmãos, a cruz eliminou todas as barreiras. Perante Deus não existe pessoas de primeira ou de segunda categoria. Todos necessitamos da mesma graça. Da mesma forma, por Adão entrou o pecado. Da mesma forma, a graça entrou por Cristo Jesus. Conta-se realmente que um oleiro fez 2 vasos do mesmo barro. Um foi para a sala de um palácio e o outro foi para uma cozinha humilde. E se um dia os dois pudessem se falar, o vaso do palácio era capaz de se considerar melhor do que o outro vaso. Mas a realidade é que eles foram feitos do mesmo barro. Por isso, nunca te esqueças, todos nós somos feitos do mesmo barro.
É exatamente isto que Deus nos quer lembrar. E o orgulho realmente desaparece quando nós nos lembramos da nossa origem. Nunca olhes para alguém de cima, porque viestes também do pó. Nunca olhes também para ti como uma pessoa sem valor, porque tu recebestes o sopro de vida de Deus. Por isso o pó explica de onde viestes, o sopro de Deus explica porque existes. Mas Deus não deixou apenas a sua marca na criação do homem. Quando olhamos atentamente para o nosso corpo, para a nossa natureza, encontramos sinais da sua sabedoria e da criatividade por toda a parte. E neste próximo ponto nós vamos olhar para a criação, vermos a assinatura do Criador, mas vemos também olhar para nós e vermos exatamente a mesma assinatura, a mesma obra, para que possamos adorar o seu autor, porque a assinatura de Deus está por toda a parte. Porque as suas coisas invisíveis, conforme nós lemos desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Não existem desculpas. E é isto que o apóstolo Paulo, ele não diz que a criação salva, também não diz que a natureza substitui a palavra de Deus, mas afirma algo extraordinário, é que a criação revela os atributos do Criador. Basta olharmos para nós próprios e para a criação. Vamos ver alguns exemplos. Se nós olharmos para os pulmões e para as árvores, vejam as semelhanças. E reparem, quando nós inspiramos, nós recebemos o oxigênio. E quando nós colocamos o ar fora, nós pomos o dióxido de carbono. E o que é que as árvores fazem? As árvores recebem o dióxido de carbono e põem o quê? O oxigênio. E nós recebemos o oxigênio e pomos o dióxido de carbono. Queridos irmãos, vejam a assinatura de Deus, a assinatura do Criador. Se olharmos para as veias das nossas mãos, elas nos fazem lembrar as raízes. Se nós olharmos para os rios vistos do alto, parecem os vasos sanguíneos. Se nós olharmos para a íris do nosso olho, parece uma galáxia. Se nós olharmos para as impressões digitais, todas elas únicas, todos nós diferentes uns dos outros, mas somos feitos do mesmo barro. Será isto uma prova científica da existência de Deus? Sem dúvida. Mas podemos olhar isto realmente como uma ilustração maravilhosa de que mesmo o Criador deixou a marca da sua criatividade em toda a criação. A criação fala a mesma linguagem porque temos o mesmo autor. Há uma harmonia extraordinária. Nós ao olharmos, vemos aqui todos estes ciclos, podemos olhar o ciclo da água, o ciclo da vida, muitas coisas, queridos irmãos. Se nós analisarmos, basta só nós olharmos o nosso sistema respiratório, sanguíneo, o sistema alimentar, tudo isto é uma maravilha. Como é que nós criamos energia para nos podermos mexer? Por isso, da mesma forma, realmente nós vemos os rios levam vida às terras, o coração leva vida ao corpo, tudo revela aqui ordem, tudo revela um propósito, tudo revela sabedoria. E onde há ordem percebe-se a mão de quem ordenou. Por isso, se nós olharmos para o exemplo bíblico também, nós vemos quando Deus deu sabedoria a Salomão, a sabedoria refletia-se até na forma de como observava a natureza.
Ele diz em 1 de Reis 4:33, também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o hisopo que nasce na parede. Também falou dos animais, das aves, dos répteis, dos peixes. Salomão percebia que ao estudar a criação era uma forma de admirar a grandeza do Criador, e quanto mais conhecia a criação, mais admirava Deus. Às vezes nós vivemos demasiado depressa, passamos horas a olhar para ecrãs e raramente olhamos para a criação, olhamos para o céu. Já reparaste como é que um pôr do sol consegue parar uma multidão? É como se Deus nos dissesse diariamente ao mundo: eu estou aqui. Quanto mais contemplamos a criação, menos desculpas temos para ignorar o Criador. Houve uma vez um pregador que perguntou a uma criança: onde está Deus? E a criança deu-lhe uma resposta que ele ficou maravilhado. Onde é que Ele não está? Onde é que Ele não está? Às vezes procuramos Deus em grandes milagres e queremos que realmente Deus se manifesta com grande manifestação Ele tem feito. Mas Ele continua a pintar o céu todas as manhãs, a fazer nascer as flores entre as pedras, a sustentar a vida sem que nós nos apercebemos, e muitas vezes nós queremos sinais e milagres. Mas ainda mais impressionante é que a criação não vive isolada, tudo depende de tudo. Isto ensina-nos uma grande verdade espiritual, é que toda a criação vive em dependência. Se nós verificamos em Colossenses, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. É uma das declarações mais poderosas sobre Cristo. Tudo foi criado por Ele, tudo existe por causa dEle, tudo continua a existir porque Ele sustenta. Às vezes o mundo gosta de dizer, e nós próprios às vezes somos independentes, mas isto é uma ilusão. Nenhum ser humano é verdadeiramente independente. Nós dependemos do ar, dependemos da água, do alimento, dependemos do coração, dos pulmões, dependemos do sol. Acima de tudo, dependemos de Deus. E às vezes não queremos reconhecer isto. E este versículo, a palavra aqui subsistem, ele significa mantém-se unido. Cristo não criou o universo e depois abandonou. Ele continua a sustentar cada batimento do teu coração, cada amanhecer, cada respiração. Tudo acontece porque Deus continua a sustentar a sua criação. Se nós olharmos para um exemplo bíblico de Elias, durante a seca, Deus sustentou Elias de uma forma extraordinária. Diz a palavra de Deus: e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Até os corvos obedeceram. Porque toda a criação continua debaixo da autoridade do Criador. Talvez hoje tu possas estar preocupado, possas estar ansioso, com medo do futuro, mas lembra-te, Deus alimenta as aves. Jesus disse: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas?
Que promessa magnífica! Se Deus sustenta o universo inteiro, também consegue sustentar a tua vida. Mas existe algo que Deus nos dá todos os dias e que quase nunca valorizamos: a própria respiração, este sopro de vida. Nós lemos em Jó, no capítulo 33 e no verso 4, o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Cada respiração é um presente de Deus para nós. Nenhum de nós acordou hoje porque decidiu. Acordamos porque Deus permitiu. Respiramos porque Deus concedeu-nos mais um dia. Quantas vezes respiramos sem agradecer? Quantas vezes usamos o fôlego de Deus que nos deu para murmurar, para criticar, para pecar? No entanto, Deus continua paciente. Na Bíblia, este sopro de Deus está ligado, e assim como Adão, esta visão sobre os ossos secos que nós encontramos em Ezequiel no capítulo 37, nós vemos realmente nesta visão que o profeta viu ossos secos, e realmente Deus diz: profetiza sobre os ossos, assopra sobre estes mortos para que vivam, e o Espírito entrou neles e eles viveram. Este sopro representa a vida que vem de Deus. E esta verdade realmente mais profunda, as pessoas que respiram, muitas delas hoje em dia estão espiritualmente mortas. Não têm a vida física, mas não têm a vida eterna. Olhamos para o exemplo de Lázaro. Lázaro estava morto há 4 dias. Todos já diziam que não havia esperança. O que é certo é que Jesus chegou, ele clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora! E Lázaro saiu, depois de 4 dias estar morto. Aquele homem voltou a viver, porque quando Cristo fala, até a morte obedece. Talvez hoje estás aqui, tu respiras, tu hoje sorris, tu hoje trabalhas, mas por dentro sentes-te vazio. Jesus não veio apenas melhorar vidas, Ele veio dar-te vida. E vida com abundância. Imaginem um relógio. O relógio sem corda ou sem pilha pode ser um relógio muito bonito, mas está parado, está sem vida. E há muitas pessoas hoje em dia assim. Por fora parece bem, mas por dentro não têm vida. E é isto que realmente Cristo nos quer dar. Além deste sopro de vida que nos mantém vivos fisicamente, Ele vem nos falar de algo realmente que nos dá uma vida eterna. E é curioso quando nós já falamos da respiração. Cada respiração apresenta-nos e aproxima-nos de 2 destinos: uma eternidade com Deus ou uma eternidade sem Deus. Porque a nossa respiração, à medida que o tempo vai chegar a uma altura que ela vai parar, e ela cada vez mais nos aproxima de Deus ou nos afasta de Deus para o nosso destino eterno. E quando nós falamos realmente do fôlego, onde cada fôlego é uma oportunidade que Deus te oferece para te aproximares dele, se nós olharmos para este fôlego, o facto de nós respirarmos, nós estamos a produzir o próprio nome de Deus. Nós encontramos que o próprio nome de Deus é transcrito em hebraico com estas 4 letras sem vogais.
em que, representando basicamente, é a mesma forma de quando nós estamos a dizer o nome de Deus quando respiramos. Quando expiramos, dizemos... E ao fazermos isto, estamos a declarar o nome de Deus. Daí, o primeiro som que o bebê faz ao nascer é como esta respiração. E o último som de uma pessoa ao morrer é também da mesma forma. E entre a primeira e a última, cada fôlego que tu tens, lembra-te do Criador. Por isso, já vimos que a criação revela Deus, o homem recebeu o sopro de Deus, toda a natureza traz a assinatura do Criador, Deus sustenta todas as coisas, cada respiração é um presente e usa o nome de Deus. Mas então surge uma pergunta inevitável. Se Deus se revela tão claramente, por que continuam tantas pessoas a rejeitá-lo? Porquê? É precisamente essa pergunta que o apóstolo Paulo responde no texto que serviu por base a tudo isto que lemos no início. E este tema traz-nos realmente um outro ponto, que nele vemos o maior problema da humanidade nunca foi a falta de evidências, continua a ser a condição do coração. Por isso, nós ao olharmos para Romanos, nós vemos porque as suas coisas invisíveis, não é? Nós ao olharmos aqui, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Nós vemos, porquanto tendo conhecido a Deus, não glorificaram a Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Paulo não diz que o homem não encontrou Deus. Ele diz algo aqui mais sério. O homem conheceu a Deus, mas recusou glorificá-lo. O problema nunca foi a falta de evidências. O problema é o coração que não se quer render. É possível admirar um pôr do sol e nunca agradecer ao Criador. É possível maravilhar-nos com o corpo humano e nunca louvarmos aquele que o formou. É possível vermos rodeado de sinais de Deus e continuarmos longe dele. Desde o jardim do Éden, o maior problema da humanidade nunca foi um problema intelectual, mas um problema espiritual. O pecado endureceu o coração, quando vemos claramente na palavra de Deus: não endureceis o vosso coração. O orgulho fez o homem acreditar que poderia viver sem Deus. O mesmo aconteceu a Satanás. O orgulho te afasta do Criador. Vemos o exemplo do faraó, ele viu milagres extraordinários. Nós vimos a água a transformar-se em sangue, nós vimos as pragas, o mar abriu-se, e mesmo assim ele endureceu o seu coração. Não foi pela falta de evidências. Os milagres não mudam um coração rebelde. Se nós olharmos para a comunidade religiosa, os fariseus na altura do Senhor Jesus Cristo, viram cegos a recuperar vistas, viram mortos a ressuscitar, mesmo assim decidiram matar Jesus. O problema nunca foi a falta de sinais, foi a falta de humildade. Talvez hoje estejas aqui à espera de mais um sinal de Deus. Mas Ele pergunta: como é que está o teu coração? Rebelde? Orgulhoso? Ou tens um coração humilde e reconheces que precisas dEle? Quem procura sinceramente a verdade aproxima-se de Deus. Quem foge de Deus encontra sempre uma desculpa.
que é que tu procuras? A verdade e aproximar-te de Deus? Ou crias em ti desculpas? Quantas desculpas tu tens feito para te afastares de Deus? Quantas desculpas vêm a ti quando és desafiado ou desafiada a poderes meditar mais na sua palavra, a poderes estudar, a poderes congregar? E muitas desculpas surgem. Não é pela falta de aviso, não é pela falta de sinais. Deus continua a manifestar-se. Continua a dar-te o sopro de vida, a dar-te oportunidade. E agora, falamos da criação. Eu gostaria de falar de algo mais profundo, muito brevemente, que é sobre a redenção. O maior milagre não é a terra pulsar, é Deus dar-te um novo coração. A criação é maravilhosa, mas existe um milagre muito maior, que é um pecador nascer de novo. Em Ezequiel, nós vemos esta promessa: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e darei um coração de carne. É isto que Deus deseja fazer contigo. Não é apenas melhorar pessoas, mas é transformá-las. Devido ao pecado, temos sobre nós a morte, mas Deus deu-nos uma graça da redenção para que nós possamos ter vida e vida com abundância. Nós vemos aqui também assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Repara aqui nesta expressão, nova criatura. O Deus que criou o universo continua a criar novas vidas. Vejamos o exemplo de Saulo, que passou a ser Paulo. Ele perseguia, respirava ódio. Ele ajudava a matar os cristãos, os seguidores de Cristo. Mas um encontro com Cristo foi transformado. Tudo mudou. E é esta mudança que Deus quer fazer contigo. O perseguidor tornou-se pregador. O inimigo tornou-se um missionário. Porque quando Deus fala, Ele muda o coração, muda toda a vida. O blasfemo tornou-se um apóstolo. Deus quer transformar hoje a tua vida. Tu podes pensar que já fostes longe demais, que Deus realmente não te pode perdoar. Olha para Saulo. Olha para o apóstolo Pedro, que chegou a negar o Senhor Jesus. Tu se calhar já o viraste costas, já o negaste muitas das vezes, já o entristeceste muitas vezes. Olha para o ladrão na cruz. Enquanto Deus te dá este sopro de vida, e não é tempo oportuno. A graça de Deus é maior do que o teu passado. Deus não veio apenas mostrar o caminho, veio dar-te uma nova vida. Por isso, hoje, além de falarmos de um fenómeno da terra e destes fenómenos que nós vimos, neste tremor de terra que continua a alertar para que todos nós vejamos a fragilidade do ser humano, nós hoje vemos que a criação revela a glória de Deus. O homem veio do pó, mas recebeu o sopro da vida. A criação traz a assinatura do Criador. Tudo depende de Deus. Cada respiração é um presente e é o seu nome. O problema do homem não é a falta de evidências, mas é o coração e o pecado. O maior milagre é o coração transformado por Cristo.
olha para a criação, olha para ti, vê em tudo Deus, fostes criado por Ele, és um milagre e Ele ama-te. Mas a escolha de o amares ou não é tua. Deus está a dizer: eu te amo. Eu manifestei evidências da prova do meu amor. Mas agora a escolha é tua. Se tu queres endurecer o teu coração, ou se queres também dizer: eu te amo. Como é que está o teu coração? A maior revelação de Deus não está apenas na criação, mas está na cruz. Como diz o apóstolo Paulo: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu, sendo nós ainda pecadores. Nestas férias, admira as maravilhas da natureza. Mas Deus não te criou apenas para admirares a sua criação. Ele trouxe-te aqui para conheceres o seu Filho. Conheceres a Jesus. Talvez tenhas respirado milhares de vezes esta semana e nenhuma vez tenhas parado para agradecer. Fizestes realmente, se calhar, muitas coisas em que foste desobediente. Fizeste, se calhar, várias coisas horríveis. Tens estado desorientado e desobediente. E a Bíblia nos diz que o salário disso, o salário do pecado, é a morte. Ou seja, passas a estar separado de Deus. E tens como consequência esta morte física. Mas hoje Deus quer te dar mais um fôlego. Quer te dar uma vida eterna, mais uma oportunidade. Quer te dar o Consolador, o Espírito Santo. Nós não sabemos quantas respirações ainda mais teremos. Mas sabemos que um dia haverá uma última. E nesse dia não importará quanto dinheiro tu terás, quanto dinheiro tu tivestes, quantos diplomas tu alcançastes, quantos seguidores que tu tivestes. Importa apenas uma pergunta: o que tu fizestes com Jesus? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A única forma de te reconciliares com Deus, a única forma de que esse pecado possa ser realmente todo esquecido, é a partir do momento que tu aceites o Senhor Jesus, a partir do momento que tu creias nele. Quem devia ir àquela cruz éramos nós. E Ele foi lá na nossa substituição, para que assim nós não tenhamos esta morte espiritual, porque o Senhor Jesus pagou o preço e diz: está pago. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso, o que é que tu fizestes com Jesus? Tu hoje podes sair daqui exatamente como entrastes, ou podes sair daqui uma nova criatura. Vamos curvar as nossas cabeças. Vamos ter uma palavra de oração. O Deus que soprou vida em Adão quer hoje soprar esperança no teu coração. O Deus que sustenta o universo quer sustentar agora a tua vida. O Deus que criou todas as coisas quer recriar-te pela sua graça. Não endureças o teu coração, que possas o abrir para Cristo. Queres hoje mudar
de vida. Porque a maior descoberta da tua vida não é compreenderes a criação, mas conheceres o Criador, conheceres Cristo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós reconhecemos hoje a tua grandeza. Os céus proclamam a tua glória, a terra revela o teu poder e a nossa própria vida testemunha a tua boa vontade, Senhor. Obrigado porque nos formastes do pó da terra, mas não nos deixaste apenas como pó, tu sopraste-nos no fôlego da vida e criaste-nos à tua imagem. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes em que admiramos a criação nos esquecemos de te louvar, Senhor. Perdoa-nos pelo nosso orgulho, pela indiferença que nós temos, pelo pecado que muitas vezes endurece o nosso coração. Hoje queremos olhar além da beleza deste mundo, queremos fixar os nossos olhos em Cristo, o teu Filho amado, Senhor. Obrigado porque Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, porque Ele ressuscitou e oferece-nos este perdão, esta esperança e esta vida eterna a todos os que nele creem. E se houver aqui alguém, Paizinho, que ainda não te reconhece, toca no seu coração, que o teu Espírito Santo convença do pecado, da justiça, do juízo e conduza essa pessoa ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus. Renova-nos, Paizinho, fortalece-nos e ajuda-nos a viver de forma a que cada respiração seja usada para te glorificar. Que ao contemplarmos a criação nunca nos esqueçamos do Criador e que nos lembramos da cruz, nunca duvidarmos do teu amor que tu manifestaste-nos em Cristo Jesus, e oramos tudo em nome deste nome que está acima de todo o nome, no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, queridos irmãos. A criação pode despertar a tua admiração, mas só Cristo pode transformar o teu coração. Não saias daqui impressionado com o universo, sai reconciliado com o Deus que o criou. Se quiseres falar mais sobre isto, eu convido-te no final a teres um tempo aqui, a falarmos juntos. Eu quero orar por ti. E se tu estás em casa a assistir, contacta-nos. Nós queremos te ajudar para que tu possas ter uma nova criação, seres nova criatura, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe.